Eu acredito que vocês devem ter visto o caso do jogador de basquete que infelizmente acabou dando vários socos na sua namorada. Foram ao total 60 socos dentro de um elevador. Ela correu para o elevador numa tentativa de escapar desse monstro, né? Porque não dá para chamar ele de outra coisa, é um monstro mesmo. Um ser humano que faz uma coisa dessa com uma mulher. E quando a gente viu, eu e o meu parceiro, a gente viu a imagem de como ela ficou, a gente pensou até que ela era mais velha, porque o rosto dela ficou de fato desconfigurado. E quando a gente viu uma foto de como ela realmente é, a gente ficou chocado, porque ela ficou totalmente irreconhecível, não parecia a mesma pessoa. Ela está para passar por uma cirurgia, quebrou a região do maxilar, né? Teve outras lesões na face também. E uma coisa que eu observei, que todo mundo estava comentando, era a respeito da aparência dele. Um homem bombado, forte, de rosto também bonito. E o que é que acontece? Existem muitas pessoas que se deixam levar pela aparência. Isso acontece com homens também, tá? Que se encantam com a pessoa, com aquilo que a pessoa demonstra. Só que tem um ditado que diz, né? Quem vê cara não vê coração. E, gente, isso é muito verdade. As pessoas precisam ter muito cuidado com quem elas vão se relacionar. Cuidado, mulheres, com palavras bonitas, com palavras doces. Os homens sabem que as mulheres gostam de ouvir palavras bonitas. Então, muitos homens utilizam disso, dessas palavras bonitas, para poder encantar as mulheres. Para poder fazer com que as mulheres acreditem no mundo irreal, sabe? No mundo ilusório. Então, no começo, todos eles, sejam bons ou sejam ruins, vão querer lhe encantar, vão querer lhe conquistar. Mas a diferença entre os homens bons e os ruins é que você vai vendo pelas atitudes, entendeu? Se ele gosta de você ou não. Por exemplo, pelo que eu vi, né, pelo que eu fiquei sabendo, ele já tinha empurrado ela. E o empurrão já é um sinal de violência, já é um sinal de agressão. Então, muitas vezes já começa com a voz, né? Começa gritando, falando alto. Depois o próximo passo é empurrar e depois o próximo passo é agredir de forma mais violenta. Ela já sentia que ele iria agredi-la e o que ela pensou, vou correr para o elevador porque lá tem câmera. E como lá tem câmera, isso vai evitar que ele venha me agredir. Só que isso não impede nada, gente. A gente precisa entender que um agressor, né, um psicopata, um homem que não presta mesmo, ele não tá nem aí. Primeiro porque ele sabe que as leis brasileiras são brandas demais, né? Se fosse um país sério, por exemplo, como os Estados Unidos, que é um país onde realmente exercem a lei, tem prisão perpétua, que eu acredito que para alguns casos realmente deveria existir, a história seria outra, né? Eu acho que dificilmente alguns homens teriam coragem de fazer o que fazem. Muitos só fazem essas coisas porque eles têm a certeza da impunidade. Certeza também que essa mulher muitas vezes não tem alguém que proteja ela. Né? Às vezes não tem um pai, não tem um irmão, não tem um parente que possa chegar cara a cara, sabe? Daquele papo real mesmo e dizer, olha, ela tem quem a proteja. Eu zelo pela vida dela. Então, assim, mulheres que não vieram de uma família estruturada têm mais a tendência de passar por isso, porque acabam sendo mais carentes. Às vezes, acaba aceitando, se sujeitando, né, a algumas violências, porque acredita ser normal. Então, violências verbais, violências psicológicas são tipos de violência, já é para você ligar o alerta. Só que, muitas vezes, por vir de um lar disfuncional, você demora muito a detectar a violência. Você demora muito a tomar um posicionamento. E aí, infelizmente, o que as pessoas fazem? Julgam essas mulheres. Dizem que as mulheres que estão erradas. Não, você que está errado porque você percebeu, já era para você ter feito alguma coisa e tudo mais. Só que não é simples assim, né? É muito fácil chegar para uma mulher e culpá-la. Dizer por que você permaneceu tanto tempo nesse relacionamento. Principalmente quando você não entende a história de vida de uma pessoa. Porque mulheres que tiveram essa história de vida marcada por abuso, às vezes presenciava ali desde a infância um abuso emocional, né? Nem sempre um abuso físico. Às vezes o pai não abusava fisicamente da mãe, mas abusava de forma psicológica, estava num lar conturbado. Então, para essa mulher, é muito fácil aceitar um parceiro com as mesmas condições, porque o cérebro, ele vê aquilo como algo familiar. Ele acredita assim, se minha mãe passou por isso, se outras mulheres que eu conheço, da minha família, também passaram por isso, né? Por que eu não vou passar? Deve ser normal, deve ser a tendência. Então a gente não pode normalizar aquilo que não é normal.
Existem coisas que são comuns, mas não significa que essas coisas que são comuns são normais. Pode ser comum, mas normal não é. E a gente não pode normalizar a violência. E é o que está acontecendo hoje em dia. As pessoas estão normalizando muito a violência, normalizando muito o feminicídio, porque está cada vez mais comum presente na sociedade. E uma das coisas que eu acho que muitas mães, principalmente mãe de menino, deveria refletir é a respeito da criação desses homens, tá? Como é que essas mulheres estão criando esses homens? Não estou dizendo que é culpa da mãe, porque às vezes a mãe dá uma educação correta, tá? Mas cada pessoa faz suas escolhas. Eu estou grávida de um menino e eu vou ensinar o meu menino princípios e valores, como ele deve tratar uma mulher. Mas eu sei que no final das contas é uma escolha dele. Se ele vai seguir pelos princípios e valores que eu vou ensiná-lo, vai ser uma decisão única e exclusiva dele. Mas a minha parte, como mãe, eu vou fazer. De ensinar ele a respeitar a mulher com quem ele está. De que se for para magoar, se for para ferir uma mulher, que ele seja transparente com essa mulher, né? E muitas vezes acho melhor até terminar o relacionamento se houver algum problema do que trair, do que enganar, do que fazer alguma bobagem. Então, assim, eu vou ensinar aquilo que for certo para ele. E eu espero, né, que ele siga pelo melhor caminho, porque como mãe, né, eu desejo isso, que ele siga pelo melhor caminho, que ele não sofra consequências. Mas cada um tem responsabilidade pelas suas escolhas. Então, na sociedade, a gente vê que as pessoas normalizam muito. Eu vejo alguns comentários, por exemplo, que tem pessoas que justificam atos assim. Diz, mas ela deve ter feito alguma coisa, deve ter falado alguma coisa, só que nada, gente, nada justifica a violência, tá? A violência é tão normalizada na nossa sociedade que muitas vezes, até quando a gente fala com alguém próximo, a respeito de uma violência, de uma situação, as pessoas têm aquela descredibilidade em relação a você, como se olhasse para você de forma suspeita, como se fosse assim, e o que foi que você fez? Sabe? Julgam a vítima, põe culpa na vítima, mas o agressor é o coitadinho da história. Então, no Brasil, por que que as coisas não são levadas a sério? A sociedade não leva a sério, as leis não levam a sério. Né? Assim, infelizmente, as leis não levam a sério. E a sociedade que deveria se impor, de dizer, gente, vamos protestar, vamos em busca, né, de leis mais rígidas, de algo mais assim, infelizmente, faz o quê? Fica de braços cruzados diante da situação, normaliza a situação. E aí depois as pessoas ficam reclamando porque não existem leis, né, em que a justiça é feita. Claro que não existe leis, porque você está vendo as pessoas se levantando, as pessoas protestando, as pessoas buscando leis mais rígidas para esse caso. Não tá. Não tem ninguém fazendo isso. Então, se não pressionarem os políticos, se não tiver protesto, se não tiver algo em relação a isso, não vai mudar em absolutamente nada. Muita gente pode dizer, não existe protesto em relação a isso, mas não é sobre existir um protesto aqui e ali, não. As pessoas precisam, de fato, estarem unidas com essa causa, com esse propósito. E as mulheres aprenderem a terem esse cuidado de não confiar. Gente, não confie em homem algum. Se você percebe que ele já levantou a voz, que ele já lhe empurrou, ele já deu sinais, se você já está sentindo no seu coração de que ele pode fazer alguma maldade, isso já é um sinal o suficiente para você estar em alerta, para você deixar esse relacionamento. Ninguém é obrigado a estar num relacionamento que lhe faça mal. Muitas pessoas dizem assim, mas você é uma pessoa cristã, você tem que perdoar, você tem que fazer de tudo para às vezes manter um casamento, né? Principalmente quando se trata de relacionamento é mais fácil para dizer, não, termina, relacionamento é feito para terminar mesmo, você está no período de conhecimento, vê se é compatível ou não, você não firmou um compromisso mais sério, então termina, é mais fácil. Agora, num casamento, as pessoas dizem que você tem que lutar a todo custo, principalmente para a mulher. Bota esse fardo em cima das costas das mulheres, né? Não, você tem que lutar pelo seu casamento, entendeu? Você fez uma aliança, sim. Você fez uma aliança, mulher. Mas o homem, ele também fez uma aliança com Deus. Se ele se casou com você, ele também prometeu a Deus que estaria com você na saúde, na doença, na riqueza, na pobreza. Que estaria com você em todos os momentos. Então, o homem, ele também tem que cumprir com a aliança dele. A partir do momento que um homem agride você, um homem oprime você, ele não está fazendo o papel de Cristo. O homem na vida da mulher, ele tem o papel de Cristo. Amar, zelar, proteger, ser provedor, não só financeiramente, mas emocionalmente também.
Então, o homem que oprime a mulher com uma violência psicológica, uma violência física, ele não está fazendo a vontade de Deus. Ele está quebrando a aliança que ele fez diante de Deus. Se ele casou com você, aquela aliança que ele fez lá no altar deveria ter significado e importância para ele. E se ele está te tratando de qualquer forma e não da forma que você verdadeiramente merece, ele está desonrando você. Mas acima de tudo, ele está desonrando a Deus. É muito pior. Muito pior. Porque não é só a você, a outro ser humano que ele está deixando de cumprir uma promessa, mas a Deus, a quem ele fez um juramento. Então, se ele lhe agrediu, ele já quebrou essa aliança. Então, se você decidir se afastar, preservar por sua vida, você não está errada. Você não é culpada de nada. Se você sair desse relacionamento, você pode até pensar, mas as pessoas vão me julgar, né? Principalmente quando você é uma pessoa cristã e sai de um relacionamento, as pessoas julgam muito, porque as pessoas dizem, mas o cristão tem que ser exemplo em tudo, inclusive no casamento. E o casamento foi feito para durar. E uma pessoa cristã sabe que precisa estar com aquela pessoa, mas você não precisa estar com quem ameaça a sua vida. Estar próximo de alguém que você perder a confiança. Gente, confiança dentro de um relacionamento é uma das coisas mais valiosas que tem. Se você perder o relacionamento, ou perder a confiança dentro do relacionamento, é muito complicado restaurar. Porque dependendo do que é feito dentro do relacionamento, não tem restauração. Por exemplo, nesse caso, 60 socos repercutiu aí no Brasil todo. Você acha que um relacionamento desse tem restauração? Não tem. Porque ali foi claramente uma tentativa de feminicídio. Foi uma tentativa de feminicídio. Ali não foi simplesmente para descontar raiva. Nos primeiros socos, quem assistiu o vídeo pode pensar, não, ele estava descontando a raiva ali, né, por ser um psicopata, por ser uma pessoa descontrolada, mas ali foi claramente tentativa de homicídio. Ele só parou, de fato, porque a polícia já havia chegado no local, porque o segurança que estava vendo na câmera viu em tempo real e prenderam ele em flagrante. Então ele só parou de agredir a ela porque o elevador chegou no térreo e ele se deparou com a polícia. E aí foi por isso que ele parou. Mas se tivesse mais alguns degraus ali no prédio, fosse um prédio muito grande, ele estivesse num altar, ou num altar não, num andar muito alto e esperasse até o térreo, ninguém sabe se ela estaria viva. Provavelmente não estaria. Então, assim, esse negócio de, eu vou correr para um lugar que eu sei que vai ter algumas pessoas para me ver e eu sei que vai ser mais seguro para mim. Nem sempre funciona. No caso do elevador, no elevador não foi uma decisão assim tão sábia, porque é um espaço onde você vai estar trancada ali com alguém, não tem como você fugir, não tem como você correr para nenhum lugar. Então, se, por exemplo, você está entrando numa discussão com uma pessoa, né, ele está com você ali dizendo alguma coisa, evite, mulheres, de responder, de falar alguma coisa. Eu sei que as mulheres, a gente tem uma tendência de tipo, tá sendo injusto, eu vou me defender, eu vou falar e tal. Só que a gente tem que entender que a nossa vida tem que ser em primeiro lugar. Se você percebe que o homem ele tem um ego muito frágil, que qualquer coisa que você discorde, que existem pessoas assim, tanto homem como mulher, mas aqui a gente tá falando de homem, né? Que qualquer coisa que você discorda sobre essa pessoa, se a pessoa já fica agressiva, opa, isso é um sinal de alerta. Que não é uma pessoa confiável, não é uma pessoa que você deve manter por perto. Então, assim, cuidado, cuidado. Simplesmente, às vezes, concorde, deixa a pessoa pra lá, deixa a pessoa com a razão dela, se afaste, sabe? Vá se programando direitinho a se afastar aos poucos, vá se preparando para ir se livrando emocionalmente dessa pessoa. E depois você toma a sua decisão de ir embora, de terminar o relacionamento de uma forma que você esteja se sentindo segura. É melhor pensar de forma estratégica, por mais difícil que seja. E eu entendo que é difícil, porque quando você tem um relacionamento com alguém, você está ligado emocionalmente com a pessoa. Então, numa situação de ciúmes, né? Por exemplo, é comum que você às vezes se altere, você perceba uma coisa. Só que se você não tem certeza de como o outro vai reagir, não reaja. Se você fica pensando, se eu reagir de tal forma, pode dar tal resultado, então evita, tá? Porque a nossa saúde, entendeu? A nossa vida é em primeiro lugar. A vida a gente só tem uma. Por isso que a gente tem que preservar pela vida que tem. Porque se a gente não preserva pela nossa vida, se a gente não cuidar da nossa vida, quem é que vai cuidar da nossa vida por nós? Então, mulheres, cuidado. Conheça bem o homem. Não vá pelo lábia do homem, pela conversa. Não vá por aparência. Porque é um rapaz bonito de corpo, de rosto, porque ele tem dinheiro, porque isso e aquilo. Isso é algo muito complicado, tá? Para que algumas mulheres possam entender essa questão, por exemplo, financeira. Eu não sei como é a questão financeira dele,
Mas tem muitas mulheres que se envolvem com isso também. E existem psicopatas ricos, bonitos, com uma profissão interessante, que paga de simpático com as pessoas, que conquista. E aí, para muitas mulheres é o quê? Um prato cheio. É algo irresistível. Então, cuidado, mulheres. Não pense assim, eu vou me relacionar com o homem só porque ele é rico. Cuidado, tá? Porque eu não sei se vocês souberam também do caso do médico lá com a sogra, né? Teve o caso do médico com a sogra, que eles dois se juntaram, a sogra e o médico, para assassinar a mulher do médico. Então, para você ver, bem de vida e tudo, mas ele não queria se separar, provavelmente para não dividir bens, envolvia outras questões, pessoas muito materialistas, né? Geralmente tem um caráter duvidoso, porque pessoas que só veem essa questão financeira na vida, tudo para essa pessoa questão financeira, geralmente tem um caráter duvidoso, porque mostra que essa pessoa não buscou cultivar outras coisas em si. Se você está conversando com a pessoa e você percebe que essa pessoa só quer esbanjar a questão material, só fala de questão material, você pode pensar assim, é uma pessoa bem-sucedida, é uma pessoa que é evoluída, eu vou estar perto dessa pessoa porque eu quero evoluir que nem essa pessoa. Cuidado, cuidado. Porque muitos deles utilizam essa questão financeira como uma armadilha. Por quê? Porque eles sabem que essa questão financeira encanta os olhos da mulher. A mulher, ela busca segurança financeira e emocional. Então, tem muitos homens, quando estão conversando ali com a mulher, eles já começam a querer se gabar do estilo de vida deles. Então, se eles têm relógios caros, se eles têm bens caros, eles botam ali no primeiro encontro em cima da mesa, fica se exibindo, falando dele e tal. Cuidado, isso já é um sinal de alerta. Lógico que se a pessoa falar, mostrar o quanto é bem sucedido em uma coisa ou outra, assim, não tem problema. Mas se a pessoa é muito materialista, homem muito vaidoso demais, é uma das coisas que eu percebo muito, tá? Nesses casos de violência. Teve um caso que aconteceu aqui na minha cidade, de uma mulher mais velha que estava se relacionando com o mais novo, e ele assim não era tão bonito, mas de corpo físico e tal, eu percebo que para ela, né, na visão dela, ela achava que ele era um homem atraente. E infelizmente ele fez também o pior. No caso desse, da minha cidade, foi pior, porque ele infelizmente tirou a vida dela. Mas isso serviu de alerta, né? Para outras mulheres que ficavam comentando as fotos dele, que eu abri o comentário das fotos dele, tinha lá lindo, gatinho, não sei o quê. Isso foi um alerta para essas mulheres entenderem que não é sobre a aparência de um homem. Não é sobre o que o homem demonstra, que tem aquilo que o homem, sabe, quer se vangloriar. Não é sobre isso. Você precisa aprender a ir além. Você precisa aprender a ver por outros olhos, ver a pessoa por dentro também. E lógico que se você tiver um relacionamento muito rápido, você se entregar facilmente dentro do relacionamento para uma pessoa, você não vai conseguir perceber alguns detalhes sutis. Porque nada começa de uma hora para outra. A violência não começa, com um soco do nada, não. As coisas vão escalonando. Então, desde o começo, você precisa estar atento aos detalhes. Agora, se você se encantar com a pessoa, se você quiser fechar os seus olhos para a realidade, infelizmente, muitos sinais sutis vão passar despercebido. E aí você só vai tomar uma decisão quando chegar numa situação, infelizmente, grave que nem essa. Né? E graças a Deus que ela tá viva, porque ela tem a oportunidade de recomeçar. Espero muito que ela consiga, essa moça, né, consiga curar os traumas. Ela tem 35 anos, né, uma mulher. Ela consiga curar os traumas dela em relação a isso, porque com certeza vai ficar marcas. Ela vai ter dificuldade para se entregar em novos relacionamentos. É por isso que a gente tem que ter muito cuidado com quem vai se relacionar. Porque depende da nossa vida, né? A gente tem que preservar a nossa vida, mas também deixa marcas, sabe? Relacionamentos conturbados, relacionamentos abusivos, pessoas tóxicas, elas deixam marcas na nossa vida, que a gente muitas vezes demora anos e anos para curar, tá? Curar, não esquecer. Porque existem marcas que não tem como esquecer, mas você é possível buscar cura, você buscar ressignificar aquilo que aconteceu, aquilo que passou. Então, mulheres, toma cuidado, tá? Cuidado com quem você vai se relacionar. Não vá só por aparência, não vá só por dinheiro, por palavras bonitas. Porque, inclusive, palavras bonitas qualquer pessoa pode falar, não é verdade? Então, é necessário ter muito cuidado. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Deixa seu like para fortalecer aqui no canal, tá bom? Se inscreve no canal e um beijo.